O milionário jantava sozinho no restaurante mais caro de São Paulo quando a garçonete se aproximou e disse: "Minha mãe tem um anel igual ao seu." Ele quase desmaiou. Roberto Santos ajustou o punho da camisa e olhou pela janela do restaurante Dom João, no coração dos Jardins. Era quinta-feira, 8 horas da noite, e São Paulo pulsava lá embaixo com seus milhões de luzes. Aos 54 anos, Roberto tinha construído um império de construtoras que valia mais de 200 milhões de reais. Mas naquele momento se sentia como o homem mais sozinho do mundo. O garçom trouxe o vinho que ele havia pedido, um Bordeaux de R$ 1.500 a garrafa. Roberto nem olhou para o rótulo. Estava ali para lembrar de Carla, sua esposa, mais um ano depois da partida dela. 8 anos desde o acidente de carro que levou a única mulher que ele realmente amou. 8 anos bebendo sozinho no mesmo restaurante, na mesma mesa, no mesmo dia. "Boa noite, Sr. Santos." A voz era suave, diferente dos garçons que costumavam atendê-lo. Roberto levantou os olhos e viu uma jovem mulata, de uns 20 e poucos anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos que brilhavam mesmo sob a luz dourada do restaurante. Ela vestia o uniforme impecável do Dom João, mas havia algo nela que chamava a atenção. Talvez fosse a forma como segurava a bandeja, ou o jeito que sorria, tímida, mas segura. "Boa noite", respondeu Roberto, mexendo no anel de ouro branco que carregava no dedo anelar. Era uma peça única, feita pelo seu bisavô em 1920, com um safira azul escuro cercada por pequenos diamantes. Uma relíquia de família que só saía do seu dedo para ser limpa. A garçonete se aproximou para servir o vinho, mas Roberto notou que ela hesitava, como se quisesse dizer alguma coisa. Ela completou o serviço em silêncio, mas não saiu da mesa. Ficou ali, parada, olhando para o anel dele com uma expressão estranha. "Aconteceu algo?" perguntou Roberto intrigado. "Desculpe, Sr. Santos", ela disse, olhando para a placa do nome dele na mesa. "Eu não deveria incomodar, mas posso fazer uma pergunta sobre seu anel?" Roberto franziu as sobrancelhas. Em 8 anos frequentando aquele lugar, nenhum funcionário havia se dirigido a ele de forma tão pessoal. "Que tipo de pergunta?" A garçonete respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "É que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Colocou a taça de vinho na mesa com mais força do que pretendia. "Como assim, exatamente igual?" "Igual mesmo, senhor. Quando vi o seu anel, quase deixei cair a bandeja. Pensei que fosse coincidência, mas não é. É idêntico." Roberto se levantou da cadeira, o coração batendo acelerado. "Isso é impossível." "Esse anel é único. Foi feito em 1920 pelo meu bisavô, e só existem 3 no mundo." A garçonete o olhou com curiosidade. "3? Sim, 3. Um é esse que estou usando. O segundo desapareceu quando meu irmão morreu em um acidente de trabalho há 15 anos. E o terceiro..." Roberto parou, a voz travando na garganta. "O terceiro estava com minha esposa quando ela morreu." "Senhor, o senhor está bem?" Ficou pálido. Roberto se sentou novamente, tentando processar o que estava ouvindo. 3 anéis. Carla havia sido enterrada com o dela. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Como se chama sua mãe?" "Carla Santos", respondeu a garçonete. "Por que o senhor está perguntando?" Roberto sentiu o mundo girar. Santos era o sobrenome dele, que Carla havia adotado quando se casaram. Mas isso não fazia sentido. Carla estava morta. Ele havia estado no funeral, havia visto o caixão ser enterrado. "Quantos anos sua mãe tem?" perguntou, a voz quase um sussurro. 42 anos, senhor." "Mas por que todas essas perguntas? O senhor a conhece?" 42 anos. Carla teria exatamente 42 anos se estivesse viva. Roberto puxou o celular do bolso com as mãos trêmulas. "Preciso que você me mostre uma foto da sua mãe. Agora." A garçonete hesitou. "Senhor, eu não sei se deveria..." "Por favor", Roberto implorou. "É muito importante mesmo." A moça olhou ao redor, verificando se não havia ninguém observando, e puxou o próprio celular. Mexeu na galeria por alguns segundos e mostrou a tela para Roberto. Roberto olhou para a foto e sentiu o chão desabar debaixo dos seus pés. Era Carla, mais velha, com o cabelo mais curto,
algumas rugas ao redor dos olhos, mas era ela, sua Carla, viva. Meu Deus, murmurou, agarrando o celular da garçonete. Meu Deus do céu. Senhor Santos, o senhor está me assustando. Conhece minha mãe? Roberto não conseguia falar. Olhava para a foto como se estivesse vendo um fantasma. Carla sorria na imagem. Estava em uma cozinha simples, segurando uma xícara de café. Parecia feliz, tranquila, viva. Qual é o seu nome? Conseguiu perguntar. Ana. Ana Santos. Ana. Roberto repetiu o nome, tentando encaixar as peças. Quantos anos você tem? 24 anos, senhor. Nasci em março de 2001. Roberto fez o cálculo rapidamente. Março de 2001. Carla havia morrido em junho de 2000. Se Ana nasceu em março de 2001, isso significava que Carla havia engravidado em junho de 2000, exatamente na época do acidente. Quem é seu pai, Ana? Meu pai morreu quando eu era bebê, respondeu Ana, visivelmente desconfortável com tantas perguntas. Minha mãe sempre disse que ele morreu em um acidente de trabalho. Era construtor. Roberto era construtor. Roberto havia fingido um acidente de trabalho para se livrar de alguns problemas com a Receita Federal em 2000. Mas isso havia sido apenas uma artimanha para ganhar tempo, não uma morte real. Ana, disse Roberto, se levantando novamente. Preciso ir à casa da sua mãe. Agora. Senhor, são quase 9 horas da noite. Minha mãe mora em Campinas. Eu não posso sair do trabalho assim. Roberto puxou a carteira e tirou todas as notas que havia ali. Eram mais de R$2.000. Quanto você ganha por mês? Senhor, eu não vou falar sobre isso. R$3.000 para me levar até sua mãe agora. Você pode inventar qualquer desculpa para seu chefe. Ana olhou para o dinheiro, depois para Roberto. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Roberto estendeu as notas. Ana, eu preciso ver sua mãe. Preciso confirmar uma coisa que pode mudar tudo na minha vida. Ana hesitou por um momento, depois pegou o dinheiro. Vou falar com meu supervisor. Mas se isso for algum tipo de golpe, eu chamo a polícia. Não é golpe, Ana. É uma questão de vida ou morte, literalmente. Enquanto Ana se afastava para conversar com o supervisor, Roberto permaneceu na mesa, olhando para a foto no celular dela. Carla estava viva. Depois de 8 anos acreditando que havia perdido a única mulher que amava, ela estava viva. E aparentemente, ele tinha uma filha de 23 anos que nunca soube que existia. Ana voltou 5 minutos depois, já sem o avental do uniforme. Consegui dispensar. Vamos? Roberto assentiu e os dois se dirigiram para o estacionamento. Durante todo o caminho até o carro, ele não conseguia parar de pensar. Se Carla estava viva todos esses anos, por que nunca havia entrado em contato com ele? Por que o havia deixado acreditar que ela estava morta? E mais importante, por que Ana não sabia quem era o próprio pai? No carro, enquanto Roberto dirigia pela Marginal Tietê em direção à rodovia, Ana quebrou o silêncio. Senhor Santos, o senhor vai me explicar o que está acontecendo? Roberto respirou fundo. Ana, eu acho que sua mãe é minha esposa. Minha esposa que eu acreditava estar morta há 8 anos. Ana olhou para ele como se ele tivesse perdido o juízo. Isso é impossível. Minha mãe nunca foi casada. Ela sempre me disse que meu pai morreu antes de eu nascer. E se eu te disser que eu não morri? Que eu sou seu pai? Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela disse, então a minha vida inteira foi uma mentira. O silêncio dentro do BMW de Roberto era quase sufocante enquanto eles seguiam pela rodovia Anhanguera em direção a Campinas. Ana olhava pela janela, claramente tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Roberto mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava a 1000 por hora, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeças que parecia impossível. Senhor Santos! Ana finalmente quebrou o silêncio. O senhor pode me explicar direito essa história? Porque até agora nada faz sentido para mim. Roberto respirou fundo. Por onde começar? Como explicar para uma jovem de 24 anos que toda a vida dela havia sido construída sobre uma mentira? Ana, em 2000 eu era casado com uma mulher chamada Carla. Carla Santos. Ela era a mulher da minha vida, a pessoa mais importante do mundo para mim. E o que aconteceu com ela? Em junho de 2000,
Ela morreu em um acidente de carro. Pelo menos foi isso que me disseram. Roberto fez uma pausa, lembrando-se daquele dia terrível. Eu estava viajando a trabalho quando recebi a ligação. Correram para o hospital, mas quando cheguei, ela já tinha partido. Nunca mais consegui me recuperar totalmente. Ana o observava com atenção. Mas se ela morreu em junho de 2000, como eu posso ter nascido em março de 2001? Exatamente a pergunta que estou me fazendo há 2 horas. Roberto desacelerou para pagar o pedágio. Se você nasceu em março de 2001, sua mãe teria que ter engravidado por volta de junho de 2000, exatamente na época do suposto acidente. Suposto acidente? Roberto hesitou. Estava prestes a revelar coisas que nunca havia contado para ninguém. Ana, em 2000, eu não era apenas um construtor. Eu estava envolvido em alguns negócios, digamos, questionáveis. Nada violento, entenda, mas havia algumas irregularidades fiscais, alguns contratos duvidosos. Eu estava sendo investigado pela Receita Federal. E o que isso tem a ver com minha mãe? Carla sabia de tudo. Ela trabalhava comigo, cuidava da parte administrativa da empresa. Quando a situação ficou muito tensa, eu fingi minha própria morte em um acidente de obra para ganhar tempo e reorganizar minha vida. Ana o olhou boquiaberta. O senhor fingiu a própria morte? Foi temporário. Durou apenas alguns meses. Mudei de identidade, me escondi em uma cidade pequena no interior. E depois de um tempo, quando as investigações esfriaram, eu ressuscitei oficialmente. Criei uma nova empresa, desta vez totalmente dentro da lei. E minha mãe? Ela sabia que o senhor estava vivo? Roberto balançou a cabeça. Essa é a parte que não entendo. Carla morreu antes de eu fingir minha morte. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mas se ela está viva, se ela é realmente sua mãe, Então ela também fingiu a própria morte. Ana completou, sua voz quase um sussurro. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Roberto tentava imaginar por que Carla teria feito uma coisa dessas. Por que ela o deixaria acreditar que estava morta? Por que esconderia uma gravidez dele? Ana, disse Roberto finalmente, você disse que sua mãe sempre falou que seu pai morreu em um acidente de trabalho. Ela nunca mencionou o nome dele? Nunca. Sempre que eu perguntava, ela ficava triste e mudava de assunto. Dizia que era muito doloroso falar sobre isso. Ana pausou. Mas agora que o senhor falou, ela sempre teve uma reação estranha quando via notícias sobre acidentes de construção na TV. Ficava tensa, às vezes até chorava. Roberto sentiu um aperto no peito. E ela nunca se relacionou com mais ninguém? Nunca teve outros relacionamentos? Nunca. Minha mãe sempre foi muito reservada. Trabalhava em uma loja de roupas no centro de Campinas, vinha para casa, cuidava de mim e pronto. Nunca vi ela com um namorado. Nunca vi ela se interessar por ninguém. Como vocês viveram todos esses anos? Financeiramente, digo. Sempre foi apertado. Mamãe trabalhava muito para conseguir me dar uma educação boa. Quando terminei o ensino médio, eu quis fazer faculdade, mas não tinha dinheiro. Foi por isso que comecei a trabalhar como garçonete. Para juntar dinheiro e talvez fazer um curso técnico. Roberto se sentiu culpado. Se Ana era realmente sua filha, ela havia crescido com dificuldades financeiras enquanto ele construía um império. Ana, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Faça. Você se parece com sua mãe? Ana sorriu pela primeira vez desde que entraram no carro. Todo mundo sempre disse que somos idênticas. Mesma altura, mesmo tipo de cabelo, mesma cor de olhos. A única diferença é que eu tenho uma pinta na testa que ela não tem. Roberto quase perdeu o controle do volante. Carla tinha uma pinta na testa, pequena, quase imperceptível, mas ele sempre a beijava antes de dormir. Se Ana tinha uma pinta no mesmo lugar, isso não podia ser coincidência. Ana, essa pinta sua, ela é do lado direito da testa? Ana tocou a própria testa instintivamente. É, como o senhor sabia? Roberto teve que parar o carro no acostamento. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia mais dirigir. Minha esposa Carla tinha uma pinta exatamente nesse lugar. Eu costumava brincar que era um sinal de beleza que Deus havia colocado nela. Ana o olhou fixamente. Senhor Santos, o senhor está me assustando. O que está acontecendo realmente?
Ana, eu acho que você é minha filha. Eu acho que Carla fingiu a própria morte porque estava grávida de você. E por algum motivo que eu ainda não entendo, ela decidiu me deixar de fora da vida de vocês duas. Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Se isso for verdade, significa que minha mãe mentiu para mim durante 24 anos. Significa que eu tenho um pai vivo que nunca soube que eu existia. Significa que talvez não precise mais trabalhar como garçonete para sobreviver. Roberto se virou para ela no banco do carro. Ana, se você for minha filha, prometo que vou compensar todos esses anos perdidos. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Você vai poder estudar o que quiser, fazer a faculdade que quiser, ter a vida que merecer. E se não for? E se isso tudo for uma coincidência maluca? Então eu vou te dar o dinheiro mesmo assim, por ter me ajudado a descobrir que a mulher que eu amava pode estar viva. Roberto voltou o carro para a estrada. Mas meu coração está me dizendo que não é coincidência. Eles seguiram viagem em relativo silêncio, cada um processando as informações. Roberto pensava em Carla, tentando imaginar como ela estaria após todos esses anos. Será que ela havia mudado muito? Será que ainda o amava? Será que o perdoaria por todos os negócios duvidosos que os haviam colocado naquela situação? Ana, por sua vez, tentava reimaginar toda a sua vida. Se Roberto fosse realmente seu pai, isso significava que ela havia crescido odiando um homem que nunca havia abandonado, porque nunca soube que ela existia. Significava que sua mãe havia tomado uma decisão drástica que afetou a vida de 3 pessoas. Senhor Santos, Ana disse quando estavam chegando a Campinas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se minha mãe fingiu a morte dela, por que o senhor não descobriu? O senhor não foi ao funeral? Roberto engoliu seco. Fui. Estava devastado. Mas era caixão fechado. Disseram que o acidente havia sido muito grave. Eu nunca questionei. Ele pausou. Na verdade, eu estava tão destruído que mal conseguia funcionar. Meus amigos cuidaram de todos os detalhes do funeral. Eu só apareci e chorei. E depois? O senhor nunca foi ao cemitério? Fui algumas vezes no primeiro ano, mas era muito doloroso. Parei de ir. Roberto se sentiu envergonhado. Talvez se eu tivesse continuado indo, teria descoberto algo estranho. Ana absorveu a informação. Então é possível que ela tenha conseguido enganar todo mundo. É possível. Carla sempre foi muito inteligente. Se ela decidiu desaparecer, ela teria encontrado uma forma. Eles entraram na cidade de Campinas e Ana começou a dar direções. Passaram por bairros simples, casas pequenas, ruas estreitas. Era um mundo completamente diferente dos jardins em São Paulo, onde Roberto vivia. É aqui, Ana disse, apontando para uma casa pequena de 2 andares, pintada de amarelo claro, com uma pequena varanda na frente. Minha mãe deve estar assistindo televisão na sala. Roberto estacionou o carro e olhou para a casa. Era simples, mas bem cuidada. Havia vasos de plantas na varanda e as janelas estavam limpas. Não era o tipo de lugar onde ele imaginaria encontrar Carla novamente. Ana, antes de entrarmos, eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você quer que eu seja seu pai? Ana olhou para ele com lágrimas nos olhos. Senhor Santos, eu passei a vida inteira me perguntando como seria ter um pai. Sonhava com o dia em que minha mãe me contaria histórias sobre ele, sobre como eles se conheceram, sobre como ele era. Se o senhor for meu pai, mesmo que tenha demorado 24 anos para nos encontrarmos, eu quero conhecer o senhor. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ana, se você for minha filha, pode ter certeza de que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o melhor pai que posso ser. Mesmo que seja tarde demais para muitas coisas. Ana limpou os olhos e respirou fundo. Então vamos descobrir a verdade. Eles saíram do carro e caminharam em direção à porta da frente. Roberto sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Ana podia ouvi-lo. Estavam prestes a descobrir se Carla, o amor da sua vida, estava realmente viva. E se Ana era a filha que ele nunca soube que tinha. Ana tocou a campainha, e eles ouviram passos se aproximando do outro lado da porta. Roberto segurou a respiração. A porta se abriu, e do outro lado estava Carla, mais velha, com o cabelo grisalho, algumas rugas ao redor dos olhos.
Mas era ela, sua Carla, viva, olhando para ele com a mesma expressão de terror que uma pessoa tem quando vê um fantasma. Oi, mãe, disse Ana, tentando soar casual. Trouxe uma visita. Carla olhou de Ana para Roberto e de Roberto para Ana. Sua pele ficou branca como papel e ela se segurou no batente da porta para não cair. Roberto, ela sussurrou. Meu Deus, Roberto. Carla ficou parada na porta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Seus olhos verdes, os mesmos que Roberto havia sonhado por 8 anos, estavam arregalados de choque e medo. Ela olhava para ele como se estivesse vendo alguém que havia voltado dos mortos. Não, ela murmurou, balançando a cabeça. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Mãe, você está bem? Ana se aproximou, preocupada com a reação da mãe. O que está acontecendo? Carla tentou fechar a porta, mas Roberto foi mais rápido e segurou com a mão. Carla, por favor, precisamos conversar. Você não pode estar aqui, Carla disse, sua voz tremendo. Você não pode estar aqui, Roberto. Não depois de tanto tempo. Ana olhou de um para o outro, completamente perdida. Alguém pode me explicar o que está havendo? Mãe, você conhece esse homem? Carla respirou fundo e olhou para a filha. Roberto podia ver a luta interna em seus olhos, a decisão sendo tomada ali mesmo. Ana, entre em casa. Agora. Mas mãe! Agora, Ana! Ana entrou na casa, visivelmente confusa e assustada. Carla se virou para Roberto, que ainda segurava a porta. 5 minutos, ela disse. 5 minutos e você vai embora para sempre. Roberto assentiu. 5 minutos é tudo o que preciso para entender por que a mulher que eu amava me deixou acreditar que estava morta por 8 anos. Carla o deixou entrar. A casa era pequena, mas aconchegante. Móveis simples, mas bem cuidados. Fotos de Ana espalhadas pela sala, desde bebê até adulta. Roberto observou cada detalhe, tentando imaginar como havia sido a vida de Carla ali. Sente-se, Carla disse apontando para o sofá. Ela mesma se sentou na poltrona em frente, mantendo distância. Ana apareceu na entrada da sala. Posso ficar? Porque pelo jeito essa conversa tem tudo a ver comigo. Carla olhou para Roberto, depois para Ana. Pode ficar. Acho que chegou a hora de você saber a verdade. Roberto se inclinou para a frente. Carla, por quê? Por que você fez isso? Carla fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. Porque eu não tinha escolha, Roberto. Porque era a única forma de proteger nossa filha. Ana engasgou. Nossa filha? Então ele é mesmo... Sim, Ana. Roberto é seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana se deixou cair em uma cadeira, as mãos tremendo. Roberto sentiu uma mistura de alegria e raiva que quase o sufocou. Proteger de quê, Carla? Roberto perguntou. Proteger de mim? Não de você, Carla respondeu, limpando os olhos. De eles. Que eles? Carla se levantou e começou a andar pela sala. Roberto, você lembra do Marcelo Ferreira? Roberto franziu a testa. Claro que lembro. Meu ex-sócio. Aquele desgraçado que me passou a perna no negócio dos apartamentos em Guarulhos. Ele não só te passou a perna. Ele estava envolvido com gente perigosa. Gente que lavava dinheiro através das construtoras. Roberto sentiu um frio na espinha. Como você sabe disso? Porque eu trabalhava com você, lembra? Eu via todos os contratos, todas as movimentações financeiras. Comecei a notar coisas estranhas. Pagamentos que não faziam sentido, empresas fantasmas, dinheiro entrando e saindo sem justificativa. Ana olhava de um para o outro, tentando acompanhar a conversa. Que tipo de gente perigosa? Carla se virou para a filha. O tipo que não aceita testemunhas, Ana. O tipo que elimina qualquer pessoa que possa causar problemas. Roberto se levantou, começando a entender. Você descobriu que Marcelo estava usando nossa empresa para lavar dinheiro sujo. Descobri, e mais. Descobri que ele estava preparando um golpe para colocar toda a culpa em você quando a coisa desandasse. Por que você nunca me contou? Carla parou de andar e olhou diretamente para ele. Tentei, Roberto, várias vezes. Mas você estava tão focado em fazer a empresa crescer, tão obcecado com o sucesso, que não me dava ouvidos. Dizia que eu estava sendo paranoica.
Roberto se lembrou vagamente de algumas conversas onde Carla havia tentado falar sobre Marcelo. Ele realmente não havia dado importância na época. Então, o que aconteceu? Perguntou. Marcelo descobriu que eu sabia. Não sei como, mas descobriu. Ele me procurou um dia, quando você estava viajando. Disse que eu tinha duas opções. Ou ficava quieta e fingia que nada havia visto, ou ele garantiria que eu e você tivéssemos um acidente. Ana cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, mãe. Eu estava grávida de 2 meses na época. Carla continuou. Eu não podia arriscar a vida do meu bebê. Não podia arriscar sua vida, Roberto. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Fingiu sua própria morte. Roberto murmurou. Marcelo me ajudou. Ele organizou tudo. O acidente falso, o caixão vazio, o funeral. Em troca, eu desaparecia para sempre e nunca mais falava sobre os negócios sujos. Roberto passou as mãos pelo cabelo, tentando processar tudo. Mas por que você não me contou a verdade depois? Por que me deixou acreditar que você estava morta? Carla se sentou novamente, parecendo exausta. Porque eu descobri que você também havia fingido sua morte alguns meses depois. Quando soube disso, pensei que você havia descoberto sobre Marcelo e estava fugindo também. Mas minha morte falsa não teve nada a ver com Marcelo. Foi por causa da Receita Federal. Eu não sabia disso. Pensei que você estava envolvido com a mesma gente que Marcelo. Pensei que você era perigoso. Ana se levantou bruscamente. Vocês dois são loucos. Fingir a própria morte? Que tipo de vida é essa? Roberto olhou para a filha. Ana, eu sei que parece loucura, mas... Parece? É loucura! Ana gritou. Eu cresci sem pai porque vocês dois decidiram brincar de morto. Eu passei a vida inteira achando que era órfã. Carla se aproximou da filha, tentando tocá-la, mas Ana se afastou. Ana, por favor, tente entender. Eu fiz isso para proteger você. Proteger? Mãe, a gente passou necessidade durante anos. Você trabalhava em 2 empregos para conseguir me dar educação, e o tempo todo meu pai estava vivo, rico, podendo ajudar. Roberto se sentiu destroçado. Ana, se eu soubesse que você existia, mas não sabia, porque minha mãe preferiu me criar sozinha, com dificuldade, a contar a verdade. Carla começou a chorar. Eu estava com medo, Ana, muito medo, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava de voltar atrás. E quando Marcelo morreu? Roberto perguntou. Porque ele morreu, não foi? Há uns 5 anos. Carla assentiu. Morreu em um acidente de carro. De verdade dessa vez. Quando soube da morte dele, pensei em procurar você. Mas o quê? Mas eu havia construído uma vida nova. Ana estava crescendo, eu tinha meu trabalho, minha rotina. E você havia reconstruído sua vida também. Vi nas revistas de negócios que você era bem-sucedido, que tinha uma empresa grande. Pensei que seria melhor deixar as coisas como estavam. Ana riu, mas não era uma risada alegre. Melhor para quem, mãe? Para mim que cresci sem pai? Para ele que não soube que tinha uma filha? Ou para você, que não teve que enfrentar as consequências das suas decisões? Carla parecia cada vez menor na poltrona. Eu fiz o que achei melhor na época. Você fez o que achou mais fácil, Ana retrucou. Fugir sempre é mais fácil do que enfrentar os problemas. Roberto olhou para as 2 mulheres mais importantes da sua vida e sentiu o coração se partir. Carla, eu entendo que você estava com medo. Entendo que tomou a decisão que achou certa. Mas perdemos 8 anos. 8 anos que poderíamos ter vivido juntos. Eu sei, Carla sussurrou. Eu sei, e me arrependo todos os dias. E eu perdi 24 anos da vida da minha filha. Ana olhou para Roberto com os olhos cheios de lágrimas. E eu perdi 24 anos de ter um pai. Os 3 ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos e sentimentos. Finalmente, Ana quebrou o silêncio. Quero fazer um teste de DNA. Roberto a olhou surpreso. Ana, não há necessidade. Eu sei que você é minha filha. Eu preciso de certeza, Ana disse. Preciso ter certeza de que não estou me iludindo. Preciso ter certeza de que toda essa dor, toda essa raiva que estou sentindo, vale a pena. Carla se levantou. Ana, eu posso te mostrar certidão de nascimento. Posso te mostrar. Mãe,
A senhora mentiu para mim durante 24 anos. Perdeu o direito de eu confiar na sua palavra. A frase foi como um tapa na cara de Carla. Ela se sentou novamente, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Roberto se aproximou de Ana. Tudo bem, vamos fazer o teste. Mas enquanto esperamos o resultado, posso tentar conhecer você melhor? Ana o olhou com uma mistura de desejo e desconfiança. Não sei. Estou muito confusa agora. Eu entendo. Mas Ana, se você é minha filha, eu quero compensar todo o tempo perdido. Quero ser o pai que você merecia ter tido. E se eu não quiser ter um pai agora? Se eu preferir continuar minha vida como estava? A pergunta foi como um soco no estômago de Roberto. Então eu vou respeitar sua decisão, mas vou torcer para que você me dê uma chance. Ana olhou para Carla, que permanecia em silêncio na poltrona. E você, mãe? O que você quer? Carla respirou fundo. Eu quero que você seja feliz, Ana. Se conhecer seu pai vai te fazer feliz, então eu apoio. Se não vai, então é sua decisão. Não é tão simples assim, Ana disse. Vocês dois estragaram tudo. Vocês dois tomaram decisões que mudaram a minha vida sem eu ter escolha. Roberto se sentou ao lado de Ana no sofá. Você tem razão. Nós estragamos tudo. Mas agora você tem escolha. Você pode decidir se quer que eu faça parte da sua vida ou não. Ana olhou para ele, estudando seu rosto. Você se parece comigo, ou eu me pareço com você. Você tem meus olhos, Roberto disse suavemente. E o sorriso da sua mãe. Eu tenho medo, Ana admitiu. Medo de me aproximar de você e você desaparecer de novo. Medo de confiar e ser traída novamente. Eu nunca vou desaparecer da sua vida, Ana. Nunca. Mesmo que você não queira me ver, eu vou estar aqui se você precisar. Carla finalmente falou. Ana, eu sei que você está com raiva de mim. Tem todo o direito de estar. Mas seu pai, Roberto, sempre foi um homem de palavra. Se ele disse que não vai desaparecer, ele não vai. Ana olhou para a mãe com surpresa. Depois de tudo que aconteceu, você ainda confia nele? Eu nunca deixei de confiar nele, Carla respondeu. Eu fugi porque estava com medo das pessoas com quem ele estava envolvido, não dele. Roberto sempre foi um homem bom. Só se envolveu com gente errada por ambição. Roberto se virou para Carla. Carla, você ainda sente alguma coisa por mim? Carla o olhou nos olhos pela primeira vez desde que ele havia chegado. Roberto, eu nunca parei de te amar. Mesmo quando eu estava com raiva, mesmo quando eu tinha medo, mesmo quando eu achava que você era perigoso, eu sempre te amei. Então por que não voltou? Quando soube que Marcelo estava morto, por que não me procurou? Porque eu tinha medo de que você não me perdoasse. Tinha medo de que você me odiasse por ter escondido Ana de você. Ana se levantou novamente. Chega! Vocês dois estão falando de sentimentos como se eu não estivesse aqui. Como se minha opinião não importasse. Roberto e Carla olharam para ela. Eu preciso de tempo. Ana continuou. Preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso de tempo para decidir o que eu quero fazer. Quanto tempo você precisa? Roberto perguntou. Não sei. Talvez semanas, talvez meses, talvez anos. Roberto assentiu. Vou esperar o tempo que for necessário. Ana olhou para Carla. E você, mãe? Vai continuar mentindo para mim? Vai continuar escondendo coisas? Nunca mais, Carla prometeu. A partir de hoje, nunca mais. Ana respirou fundo. Então está bem. Vamos fazer o teste de DNA. E depois vamos ver o que acontece. Roberto se levantou, sabendo que era hora de ir embora. Ana, posso te dar meu cartão para você me ligar quando estiver pronta? Ana pegou o cartão e o guardou no bolso. Eu vou pensar. É tudo o que posso pedir, Roberto disse. Ele se virou para Carla. Carla, eu sei, ela interrompeu. Eu também. Roberto saiu da casa sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Ele havia encontrado o amor da sua vida viva e descobriu que tinha uma filha. Mas também sabia que o caminho para reconstruir essas relações seria longo e difícil. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, Roberto pensou em todos os anos perdidos, em todas as oportunidades que nunca tiveram. Mas também pensou no futuro, na possibilidade de finalmente ter uma família de verdade. Naquela noite, 3 pessoas dormiram pouco, cada uma tentando processar as revelações que haviam mudado suas vidas para sempre.
3 dias se passaram desde o encontro na casa de Carla. Roberto não conseguia se concentrar em nada. Sua empresa, que normalmente demandava toda a sua atenção, parecia secundária diante da descoberta de que tinha uma filha e de que o amor da sua vida estava vivo. Ele checava o celular a cada 5 minutos, esperando uma ligação de Ana. No escritório da construtora, em um prédio comercial na Vila Olímpia, Roberto tentava revisar uns contratos quando sua secretária, Mariana, bateu na porta. «Senhor Santos, tem uma moça aqui querendo falar com o senhor. Disse que é sobre um assunto pessoal». O coração de Roberto disparou. «É a Ana?» «Não, senhor. Ela disse que se chama Carla». Roberto sentiu as pernas bambearem. Carla havia vindo até ele. Depois de 8 anos, ela estava ali, no seu escritório. «Pode mandá-la entrar». Carla entrou na sala com passos hesitantes. Vestia uma blusa branca simples e uma calça jeans, nada parecido com as roupas elegantes que costumava usar quando trabalhavam juntos. Seu cabelo estava mais curto, com alguns fios grisalhos, e ela parecia nervosa. «Oi, Roberto». «Oi, Carla. Sente-se, por favor». Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, olhando ao redor do escritório. «Você construiu um império. As revistas não mentiam. Carla, por que você veio?» Ela respirou fundo. «Porque preciso te contar o resto da história. Ana tem direito de saber tudo. E você também». Roberto se inclinou para a frente. «Que resto da história?» «Sobre por que eu realmente fugi. Sobre o que aconteceu naqueles meses depois que fingi minha morte». Carla se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. «Quando saí de São Paulo, fui para Mogi das Cruzes. Marcelo havia arranjado um lugar para eu ficar, uma casa pequena onde eu podia me esconder até as coisas se acalmarem. E aí eu descobri que estava grávida. Fiz o teste 3 vezes para ter certeza. Estava de 2 meses e meio. Roberto sentiu um aperto no peito. «Você estava grávida da Ana quando fugiu?» «Estava. E foi aí que tudo ficou mais complicado». Carla se virou para ele. «Marcelo não sabia da gravidez quando organizou minha fuga. Quando contei para ele, ele ficou furioso. Por quê? Porque um bebê não estava nos planos dele. Ele disse que uma mulher grávida era mais fácil de rastrear, que eu chamaria a atenção demais». Roberto se levantou, começando a entender para onde a história estava indo. «O que ele quis que você fizesse?» Carla fechou os olhos. «Ele quis que eu fizesse um procedimento. Disse que seria mais seguro para todos se eu não tivesse o bebê». «Meu Deus, Carla. Eu disse que não. Disse que preferia morrer a fazer mal ao meu filho». Foi aí que Marcelo mostrou quem realmente era. «O que ele fez?» Carla voltou para a cadeira, suas mãos tremendo ligeiramente. «Ele me trancou na casa. Disse que eu não sairia de lá até tomar a decisão certa. Ficou 2 homens vigiando a casa o tempo todo». Roberto sentiu uma onda de raiva. «Ele te prendeu?» «Por 2 semanas. 2 semanas sem poder sair, sem poder ligar para ninguém. Ele ia lá todo dia para tentar me convencer. Dizia que se eu tivesse o bebê, vocês 2 estariam em perigo». «Aqui 2. Você e o bebê. Ele disse que os sócios dele não tolerariam testemunhas vivas, especialmente uma criança que poderia crescer e fazer perguntas». Roberto passou as mãos pelo rosto. «Como você escapou?» «Não escapei. Marcelo mudou de ideia». Carla pausou. «Ele descobriu que você havia fingido sua própria morte. E como isso mudou as coisas? Ele achou que você havia descoberto sobre os negócios sujos e estava fugindo também. Ficou com medo de que você fosse para a polícia, então decidiu que era melhor me manter viva como garantia». Roberto franziu a testa. «Garantia? Ele disse que se você tentasse denunciá-lo, ele me mataria. E se eu tentasse contar a verdade para alguém, ele mataria você. Então você ficou presa a ele durante todos esses anos». Carla assentiu. «Não fisicamente presa, mas presa mesmo assim. Ele me mandou para Campinas, arranjou um documento falso para mim, conseguiu um emprego na loja, mas sempre com a ameaça. Se eu tentasse entrar em contato com você, nós 2 morreríamos. E Ana? Como foi criar ela sozinha sabendo de tudo isso?» Carla sorriu tristemente. «Ana foi minha salvação. Ela me deu um motivo para viver, para seguir em frente. Mas também foi meu maior medo. Todo dia eu tinha medo de que Marcelo mudasse de ideia e decidisse que ela era um problema. Ele conhecia Ana?»
Nunca pessoalmente. Mas ele sabia que ela existia. De vez em quando ele mandava alguém para me vigiar, para ter certeza de que eu estava cumprindo minha parte do acordo. Roberto se sentou novamente, tentando processar tudo. Carla, por que você não me contou isso tudo na outra noite? Porque Ana já estava sofrendo o suficiente. Não queria assustá-la mais do que já estava. E agora? Por que está me contando agora? Carla olhou diretamente nos olhos dele. Porque Ana me ligou ontem. Ela quer fazer o teste de DNA, mas também quer entender toda a verdade. Ela disse que não consegue confiar em nenhum de nós enquanto não souber tudo. Roberto assentiu. Ela tem razão. Ela merece saber tudo. Roberto, tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Carla respirou fundo. Quando Marcelo morreu, há 5 anos, eu pensei que finalmente éramos livres. Pensei em procurar você, em contar tudo, mas o quê? Mas eu descobri que Marcelo havia deixado instruções. Se algo acontecesse com ele, outros contatos dele saberiam sobre mim e sobre você. Roberto sentiu um frio na espinha. Que tipo de instruções? Uma carta, selada, guardada com um advogado. Se Marcelo morresse ou desaparecesse, a carta seria aberta e entregue a certas pessoas. Que pessoas? Pessoas que não gostariam de saber que existem testemunhas dos negócios sujos de Marcelo. Roberto se levantou novamente, começando a andar pela sala. Então vocês ainda estão em perigo? Eu não sei. Podem estar ou pode ter sido só mais uma forma de Marcelo me controlar, mesmo depois de morto. E você nunca tentou descobrir? Carla balançou a cabeça. Como? Eu não tinha recursos, não tinha contatos. Era mais seguro deixar as coisas como estavam. Mas agora que nos encontramos novamente, agora eu estou com medo de que ter me reaproximado de você possa ter colocado todos nós em risco. Roberto parou de andar e olhou para ela. Carla, você acha que alguém pode estar nos vigiando? Não sei. Mas nos últimos 3 dias tenho tido a sensação de que estou sendo observada. Que tipo de sensação? Carros que passam devagar na frente de casa. Pessoas que parecem estar sempre nos mesmos lugares que eu. Pode ser paranoia, mas é melhor não arriscar. Roberto puxou o celular. Vou contratar uma empresa de segurança. Para você e para a Ana. Roberto, não sei se isso é uma boa ideia. Se realmente tem alguém nos vigiando, contratar segurança pode chamar mais atenção. Roberto pensou por um momento. Então o que você sugere? Que a gente seja muito cuidadoso. Que a gente não se encontre muito frequentemente. Que a gente proteja a Ana acima de tudo. Proteger Ana significa ficar longe dela? Carla se aproximou dele. Talvez. Pelo menos até termos certeza de que não há mais perigo. Roberto sentiu a frustração crescer dentro dele. Carla, eu acabei de descobrir que tenho uma filha. Não posso ficar longe dela agora. E eu acabei de reencontrar o homem que nunca parei de amar. Você acha que é fácil para mim? Os dois se olharam em silêncio por um momento. Roberto podia ver o amor nos olhos de Carla, o mesmo amor que ele sentia por ela. Carla, nós perdemos 8 anos. Não podemos perder mais tempo. Não é perder tempo, Roberto. É proteger nossa filha. Roberto se aproximou dela, ficando a poucos centímetros de distância. E se não houver perigo real? E se estivermos desperdiçando a chance de ser uma família por causa de medos que podem não ter fundamento? Carla estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. E se houver perigo e algo acontecer com Ana, você conseguiria viver com isso? Roberto cobriu a mão dela com a sua. Não, mas também não consigo viver sabendo que vocês duas existem e que eu não posso estar perto. Então o que fazemos? Fazemos o teste de DNA. Confirmamos que Ana é minha filha. E depois, encontramos uma forma de descobrir se realmente há perigo ou não. Carla assentiu. E como fazemos isso? Eu tenho contatos, pessoas que podem investigar discretamente. Podem descobrir se essa carta de Marcelo realmente existe. Quem são essas pessoas? Se elas representam alguma ameaça real. E enquanto isso somos cuidadosos. Nos encontramos em lugares públicos. Não deixamos Ana sozinha, mas não vivemos com medo. Carla sorriu pela primeira vez desde que chegara ao escritório. Você sempre foi corajoso demais para o seu próprio bem. E você sempre foi cuidadosa demais para o seu próprio bem. Talvez seja por isso que dávamos certo juntos. Roberto segurou as mãos dela. Dávamos certo, Carla. Em tudo.
No trabalho, no amor, na vida. Por que não podemos dar certo de novo? Porque não somos mais as mesmas pessoas de 8 anos atrás, Roberto. Nós mudamos. Eu mudei. Eu também mudei. Mas meus sentimentos por você continuam os mesmos. Carla o olhou nos olhos. Os meus também. Sempre foram. Roberto se inclinou e beijou Carla suavemente. Foi um beijo cheio de saudade, de amor guardado, de promessas não cumpridas. Quando se separaram, os dois estavam com lágrimas nos olhos. Eu senti sua falta todos os dias, Roberto sussurrou. Eu também. Mesmo quando eu estava com raiva de você, mesmo quando eu tinha medo, eu sentia sua falta. Então vamos tentar de novo. Devagar, com cuidado. Mas vamos tentar. Carla assentiu. Mas Ana vem em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Roberto concordou. Eles se beijaram novamente, selando um acordo silencioso de recomeçar, de tentar construir a família que haviam perdido, mas sempre protegendo a filha que nunca deveriam ter perdido. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que do outro lado da rua, um homem em um carro escuro fotografava tudo através da janela do escritório. Nenhum dos dois sabia que a carta de Marcelo era real e que suas instruções estavam sendo seguidas à risca. O passado havia voltado para assombrá-los, e desta vez, Ana estava bem no meio do perigo. Uma semana após o encontro no escritório de Roberto, Ana estava na cozinha da casa em Campinas preparando café quando seu celular tocou. Era Roberto. Ana, chegou o resultado do exame. Ana sentiu o coração acelerar. E aí? 99,9% de compatibilidade. Você é minha filha. Ana se apoiou na pia da cozinha. Mesmo sabendo que essa seria provavelmente a resposta, ouvir a confirmação oficial a deixou sem palavras por alguns segundos. Ana, você está aí? Estou. É que agora é oficial, né? Você é realmente meu pai. Sou. E se você deixar, eu gostaria muito de fazer parte da sua vida. Ana olhou pela janela da cozinha e viu Carla no quintal cuidando das plantas. Nos últimos dias, sua mãe havia lhe contado muitos detalhes sobre o passado, sobre o tempo que viveram juntas, sobre as dificuldades que enfrentaram. Ana começava a entender, mesmo que ainda doesse, por que Carla havia tomado as decisões que tomou. Ana, desculpa, pai. A palavra saiu naturalmente, sem que ela pensasse. Pode me chamar de pai? Roberto ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava embargada. Claro que pode. É o que eu mais quero ouvir no mundo. Então, pai, o que fazemos agora? Que tal almoçarmos juntos? Você, eu e sua mãe. Podemos começar devagar, nos conhecendo melhor. Ana sorriu. Eu gostaria disso. Eles marcaram de se encontrar em um restaurante no centro de Campinas no dia seguinte. Ana desligou o telefone e ficou parada na cozinha por alguns minutos, tentando processar como sua vida havia mudado completamente em apenas 2 semanas. Era o Roberto? Carla entrou na cozinha limpando as mãos na toalha. Era. O exame confirmou. Ele é meu pai. Carla se aproximou da filha. Como você está se sentindo? Confusa, feliz, com medo, tudo ao mesmo tempo. Ana se virou para a mãe. Mãe, você ainda o ama? Carla suspirou. Ana, eu nunca parei de amar seu pai. Mesmo quando eu estava com raiva dele, mesmo quando eu pensava que ele era perigoso. E agora que vocês se reencontraram? Agora eu estou com medo de me permitir sonhar de novo. Medo de que algo dê errado novamente. Ana abraçou a mãe. Mãe, vocês merecem ser felizes. Nós merecemos ser uma família. Eu espero que você esteja certa, filha. No dia seguinte, Roberto chegou ao restaurante antes do horário marcado. Estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Havia escolhido suas roupas com cuidado, querendo causar uma boa impressão na filha que estava conhecendo. Ana e Carla chegaram juntas, e Roberto se levantou para cumprimentá-las. Abraçou Ana um pouco mais demoradamente, ainda se acostumando com a ideia de que podia fazer isso, de que ela era sua filha. Você está bonita, ele disse para Ana. Obrigada, pai. Durante o almoço, eles conversaram sobre coisas simples. Roberto contou sobre sua empresa, sobre os lugares que havia viajado a trabalho. Ana falou sobre os estudos, sobre os sonhos que tinha de fazer faculdade. Carla observava os dois interagindo.
vendo semelhanças que iam além da aparência física. Ana, você sempre quis fazer administração? Roberto perguntou. Na verdade, eu queria fazer arquitetura, como você fazia antes de virar empresário. Roberto sorriu. Arquitetura é uma profissão linda. Se você quiser, posso te ajudar a entrar numa boa faculdade. Sério? Você faria isso? Ana, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para compensar os anos que perdemos. Tudo. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pai, eu ainda estou me acostumando com a ideia de ter um pai. É meio surreal. Para mim também é surreal descobrir que tenho uma filha linda e inteligente como você. Carla observava a interação dos dois com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em anos, ela se sentia esperançosa sobre o futuro. Mas sua sensação de tranquilidade durou pouco. Quando saíram do restaurante, Carla notou um homem de terno escuro parado do outro lado da rua, aparentemente lendo um jornal. Era o mesmo homem que ela havia visto perto de casa nos últimos dias. Seu sangue gelou. Roberto, ela sussurrou, pegando no braço dele. Nós temos um problema. Que problema? Aquele homem de terno escuro, do outro lado da rua. Ele está me seguindo há 3 dias. Roberto olhou discretamente na direção que Carla havia indicado. O homem era alto, cabelos grisalhos, aparência de quem não estava ali por acaso. Ana, Roberto disse calmamente. Vamos voltar para dentro do restaurante. Agora. Por quê? O que está acontecendo? Só vamos, pelo banheiro dos fundos. Os 3 voltaram para o restaurante e Roberto pediu para falar com o gerente. Explicou que precisavam sair pelos fundos por motivos de segurança. O gerente, reconhecendo Roberto como um cliente importante, não fez perguntas e os levou até uma saída de emergência que dava para um beco. Roberto, o que está havendo? Ana perguntou assim que saíram. Ana, lembra que sua mãe me contou sobre a carta que Marcelo deixou? Acho que não era blefe. Quer dizer que realmente tem gente atrás de vocês? Atrás de nós 3 agora. Roberto corrigiu. Ana, você precisa fazer suas malas. Hoje mesmo. Fazer malas para quê? Vocês 2 vão para São Paulo. Vão ficar na minha casa até descobrirmos o que está acontecendo. Carla balançou a cabeça. Roberto, se nos mudarmos para sua casa, vamos estar colocando você em perigo também. Carla, eu prefiro que estejamos todos juntos e em perigo do que separados e em perigo. Pelo menos assim posso proteger vocês. Ana olhou de um para o outro. Gente, vocês estão me assustando. Que tipo de perigo é esse? Roberto suspirou. Ana, quando você era bebê, sua mãe e eu nos envolvemos com pessoas perigosas, sem querer. Pessoas que fazem coisas ilegais e não gostam de testemunhas. E essas pessoas ainda existem? Aparentemente sim. E aparentemente descobriram que sua mãe está viva e que nós nos reencontramos. Ana ficou pálida. Então o que elas querem? Não sabemos ainda. Pode ser só intimidação. Ou pode ser algo mais sério. Carla se aproximou da filha. Ana, eu sei que isso é muito para processar, mas preciso que você confie na gente. Preciso que você faça o que seu pai está pedindo. Ana olhou para os 2 e assentiu. Tá bom, mas eu quero entender tudo. Quero saber exatamente no que vocês se meteram e por que isso está afetando minha vida agora. Você vai saber tudo, Roberto prometeu. Mas primeiro vamos para um lugar seguro. Roberto chamou um táxi e pediu para serem deixados em um shopping center. De lá, chamou outro táxi para ir até Campinas buscar as coisas de Ana e Carla. Durante o trajeto, ele fez várias ligações, colocando em ação um plano de segurança que havia desenvolvido nos últimos dias. Alô, Marcos. Sou eu, Roberto. Preciso daquele favor que você me deve. Não, é sério. Preciso de proteção para minha família. Hoje mesmo. Enquanto Roberto falava ao telefone, Ana segurou a mão da mãe. Mãe, você acha que fizemos certo em nos reaproximar do papai? Não sei, Ana. Mas sei que não podíamos viver escondendo a verdade para sempre. E se algo acontecer conosco? Carla apertou a mão da filha. Não vai acontecer nada. Seu pai sempre foi muito inteligente. Ele vai encontrar uma forma de nos proteger. Quando chegaram à casa em Campinas, Roberto ficou do lado de fora, observando a rua, enquanto Ana e Carla faziam as malas rapidamente. Ele notou pelo menos 2 carros suspeitos estacionados na rua, com pessoas que claramente não moravam no bairro. Carla, ele chamou entrando na casa.
Temos que sair daqui. Agora. Já estamos quase prontas. Não. Agora. Deixem o resto. Peguem só o essencial. Ana estava no quarto pegando algumas roupas quando ouviu Roberto gritar lá embaixo. Carla, tem alguém tentando forçar a porta dos fundos. O coração de Ana disparou. Ela correu escada abaixo com uma mala pequena na mão. Roberto estava na sala, olhando pela janela. Tem 3 homens rodeando a casa. Ele disse. Vamos sair pela frente e correr para o carro. E se eles estiverem armados? Carla perguntou, pálida de medo. Por isso vamos correr. Roberto abriu a porta da frente devagar. A rua parecia calma, mas ele sabia que isso era enganoso. Vão direto para o carro. Não olhem para trás. Ana, você entra primeiro, depois Carla. Eles saíram da casa caminhando normalmente até chegarem perto do carro. Então Roberto sussurrou. Agora, corram. Os 3 correram para o BMW de Roberto. Ele ligou o carro enquanto Ana e Carla entravam e saiu cantando pneu. Pelo retrovisor, viu 2 homens saindo de trás da casa, correndo na direção deles. Mas já era tarde. Meu Deus! Ana respirava com dificuldade. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, Roberto confirmou, dirigindo em alta velocidade pela cidade. Ana, agora você entende por que era tão importante vocês saírem de Campinas? Ana assentiu, ainda em choque. Pai, o que essas pessoas querem com a gente? Não sei ainda, mas vou descobrir. E vou fazer com que parem de nos incomodar. Durante a viagem para São Paulo, Roberto fez mais ligações. Falou com advogados, com investigadores particulares, com pessoas que podiam ajudá-lo a descobrir quem estava por trás das ameaças. Carla, você lembra do nome de algum dos sócios de Marcelo? Qualquer nome que ele tenha mencionado? Carla pensou por alguns minutos. Tinha um que ele chamava de doutor. Nunca soube o nome verdadeiro. E outro que se chamava Beto, ou Alberto, algo assim. Isso já ajuda. Vou passar essas informações para o Marcos. Ele vai investigar. Ana olhava pela janela, vendo as luzes de São Paulo se aproximarem. Sua vida havia mudado completamente em 2 semanas. Descobrira que tinha um pai, reencontrara sua família e agora estava fugindo de pessoas perigosas. Pai, ela disse suavemente, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que estou feliz por ter te encontrado. Roberto olhou pelo retrovisor e sorriu para a filha. Eu também estou feliz, Ana, e prometo que vamos sair dessa situação. Vamos ser uma família de verdade. Carla pegou na mão de Roberto. Nós vamos conseguir, juntos. Quando chegaram ao apartamento de Roberto na Vila Nova Conceição, já era noite. O prédio tinha segurança 24 horas, o que os deixou um pouco mais tranquilos. Ana, você pode ficar no quarto de hóspedes, Roberto disse, mostrando o apartamento para a filha. Carla, tem outro quarto no final do corredor. Ana olhou ao redor do apartamento luxuoso. Era um mundo completamente diferente da casa simples onde havia crescido. Pai, isso tudo é muito o quê? Muito diferente do que eu estou acostumada. Roberto se agachou na frente da filha. Ana, tudo isso que você está vendo aqui, eu construí sozinho, pensando que não tinha família. Agora que sei que tenho você e sua mãe, nada disso importa mais. O que importa é que vocês estejam seguras. Ana abraçou o pai. Obrigada por nos proteger. Sempre vou proteger vocês. Sempre. Naquela noite, antes de dormir, Roberto ficou na varanda do apartamento olhando a cidade. Carla se aproximou dele. No que você está pensando? Estou pensando que em 2 semanas minha vida mudou completamente. Descobri que a mulher que amo está viva. Descobri que tenho uma filha linda. E agora estou lutando para proteger vocês 2. Carla se aproximou mais. Roberto, não importa o que aconteça. Eu quero que você saiba que estes foram os melhores dias que tive em 8 anos. Roberto a abraçou. Para mim também, Carla. Para mim também. Mas ambos sabiam que a luta estava apenas começando. As pessoas que os haviam encontrado não desistiriam facilmente. E agora, Ana estava no meio de tudo isso, em perigo por causa de decisões que seus pais haviam tomado muito antes dela nascer. A família havia se reencontrado, mas agora precisava lutar para permanecer junta. 3 meses haviam se passado desde que Ana e Carla se mudaram para São Paulo.
Os primeiros dias foram tensos, com segurança reforçada e investigações correndo para descobrir quem estava por trás das ameaças. Roberto havia contratado uma empresa de segurança discreta e Marcos, seu amigo investigador, trabalhava dia e noite para identificar os responsáveis. A resposta veio mais rápido do que esperavam. Através de contatos na polícia, descobriram que 2 ex-sócios de Marcelo haviam realmente deixado instruções para eliminar qualquer testemunha viva dos negócios antigos. Mas eles cometeram um erro. Subestimaram os recursos de Roberto e a determinação da família em se proteger. Com a ajuda da Polícia Federal, que há anos investigava a organização criminosa, Roberto forneceu todas as informações que Carla havia guardado sobre os negócios sujos de Marcelo. Em troca, receberam proteção oficial e a garantia de que os criminosos seriam presos. A operação foi um sucesso. Doutor, cujo nome verdadeiro era Doutor Renato Silveira, e Beto, na verdade Alberto Mendonça, foram presos junto com outros membros da organização. A carta que Marcelo havia deixado foi encontrada e destruída. Finalmente, depois de anos de medo, a família estava livre. Ana estava no escritório da construtora de Roberto, onde havia começado a trabalhar como estagiária enquanto se preparava para o vestibular de arquitetura. Ela descobriu que tinha talento natural para negócios, uma combinação da inteligência empreendedora do pai com a organização meticulosa da mãe. Pai, terminei de revisar os contratos do empreendimento de Alphaville, Ana disse, entrando na sala de Roberto com uma pasta na mão. Roberto levantou os olhos do computador e sorriu. Ainda se emocionava toda vez que Ana o chamava de pai. E aí, o que achou? Tem algumas cláusulas que podem ser problemáticas. Aqui, ó. Ana se aproximou da mesa e mostrou os documentos. Esta parte sobre prazo de entrega. Se acontecer algum imprevisto, a construtora pode ser multada pesado. Roberto analisou as anotações que Ana havia feito nas margens do contrato. Eram observações inteligentes, detalhadas, de alguém que realmente entendia do assunto. Ana, você tem certeza de que quer fazer arquitetura? Porque você tem um talento nato para a parte administrativa. Ana sorriu. Por que não os dois? Posso fazer arquitetura e depois uma pós-graduação em administração. Assim posso projetar os prédios e cuidar dos negócios. Essa é minha filha, Roberto disse com orgulho. Ambiciosa como o pai. E organizada como a mãe, Ana completou. Roberto se levantou e abraçou a filha. Nos últimos 3 meses, eles haviam se aproximado muito. Roberto compensava os anos perdidos levando Ana para almoçar, ensinando-lhe sobre o negócio, ouvindo seus sonhos e ambições. Ana, por sua vez, trazia uma energia jovem para a vida de Roberto, uma razão para sorrir que ele não tinha há anos. Pai, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você e a mamãe, vocês vão ficar juntos de novo? Roberto suspirou. Ana, sua mãe e eu estamos nos conhecendo novamente. Somos pessoas diferentes do que éramos há 8 anos. Mas vocês ainda se amam. Sim, ainda nos amamos. Mas amor não é tudo. Precisa ter confiança, companheirismo, projeto de futuro em comum. E vocês têm isso? Roberto pensou por um momento. Estamos construindo isso. Devagar, mas estamos. Ana sorriu. Fico feliz. Vocês merecem ser felizes juntos. Naquele momento, Carla entrou no escritório carregando uma sacola de comida. Desde que se mudara para São Paulo, ela ajudava Roberto com a parte administrativa da empresa. E os dois trabalhavam muito bem juntos, como nos velhos tempos. Trouxe almoço para vocês, Carla disse, colocando a sacola na mesa. Sanduíches naturais e suco de laranja. Obrigada, mãe. Ana disse pegando um sanduíche. Estava morrendo de fome. Roberto observou Carla arrumando a comida na mesa. Ela vestia uma blusa azul clara que realçava seus olhos verdes e havia cortado o cabelo um pouco mais curto. Estava mais bonita do que nunca, e ele se sentia como um adolescente apaixonado toda vez que a olhava. Carla, você não vai almoçar com a gente? Roberto perguntou. Vou sim. Só deixa eu terminar de organizar os arquivos da reunião de hoje à tarde. Ana olhou do pai para a mãe e sorriu. Podia ver o amor que ainda existia entre eles, mesmo depois de tantos anos e tantas dificuldades. Gente, amanhã é meu aniversário, Ana disse de repente. Roberto e Carla se olharam. Com tudo o que havia acontecido nos últimos meses,
Quase haviam esquecido. Meu Deus, Ana, é verdade, Carla disse. 25 anos. Como o tempo passa rápido. É o primeiro aniversário que vou comemorar com meu pai, Ana disse, olhando para Roberto. Quero fazer uma festa. Pequena, só nós três. Mas quero que seja especial. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ana, vai ser o aniversário mais especial da sua vida. Prometo. No dia seguinte, Roberto organizou uma celebração íntima no terraço de seu apartamento. Contratou um chefe particular, decorou o ambiente com flores e luzes e preparou uma surpresa especial para Ana. Quando Ana e Carla chegaram ao terraço, ficaram sem palavras. A vista de São Paulo à noite era deslumbrante e toda a decoração estava perfeita, elegante, mas aconchegante. Pai, isso está lindo, Ana disse emocionada. Você merece, filha. Merecem todos os aniversários que não pude comemorar com você. Durante o jantar, os três conversaram sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre planos para o futuro. Ana contou sobre sua ansiedade para o vestibular. Carla falou sobre como estava feliz de ter voltado a trabalhar com Roberto, e Roberto compartilhou seus sonhos de expandir a empresa e talvez passar parte dela para Ana no futuro. Ana, Roberto disse quando chegou a hora da sobremesa, eu tenho um presente especial para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Ana a abriu e encontrou um anel belíssimo. Era parecido com os anéis de Roberto e Carla, mas adaptado para ela, com um design mais moderno, em ouro rosé, com uma pequena esmeralda no centro cercada por diamantes pequenos. Pai, é lindo, Ana sussurrou, tirando o anel da caixa. É parte da tradição da família Santos. Cada geração tem seus anéis. Este é seu, Ana. Único, como você. Ana colocou o anel no dedo e se emocionou. Agora eu realmente me sinto parte da família. Você sempre foi parte da família, filha. Mesmo quando não sabíamos que você existia. Carla se aproximou dos dois e os abraçou. Somos uma família, finalmente. Roberto olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida e sentiu uma paz que não sentia há anos. Ana, posso fazer um brinde? Ana levantou sua taça de suco de uva. Claro, pai. Roberto e Carla levantaram suas taças de vinho. Um brinde à nossa família. Uma família que se perdeu, se reencontrou e nunca mais vai se separar. A nossa família, Ana e Carla disseram juntas. 2 semanas depois do aniversário de Ana, Roberto convidou Carla para jantar em um restaurante especial. Ela aceitou, curiosa sobre o que ele estaria planejando. O restaurante ficava no topo de um prédio no centro de São Paulo, com uma vista panorâmica da cidade. Era o mesmo lugar onde eles haviam jantado pela primeira vez quando eram namorados, há mais de 25 anos. Roberto, por que você me trouxe aqui? Carla perguntou enquanto se sentavam à mesa. Porque foi aqui que eu te pedi em namoro pela primeira vez. E é aqui que eu quero te pedir algo importante novamente. Carla sentiu o coração acelerar. O que você quer me pedir? Roberto se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da mesa, tirando do bolso uma pequena caixa. As pessoas no restaurante começaram a olhar, mas ele não se importou. Carla Santos, nós perdemos 8 anos das nossas vidas por causa de medos, mal-entendidos e circunstâncias que estavam além do nosso controle. Mas agora nós temos a chance de recomeçar. Temos nossa filha, temos nosso amor e temos um futuro pela frente. Você quer se casar comigo? De novo? Carla estava chorando, as mãos cobrindo o rosto. Roberto, eu sei que somos pessoas diferentes agora. Sei que temos que reconstruir muita coisa. Mas eu te amo, Carla. Sempre te amei. E sempre vou te amar. Carla olhou para ele através das lágrimas. Sim, Roberto. Sim, eu quero me casar com você de novo. Roberto colocou o anel no dedo dela. O mesmo anel que ela havia usado por anos e que havia ficado guardado com ele durante todo o tempo em que pensou que ela estava morta. O restaurante inteiro aplaudiu e eles se beijaram com a mesma paixão de quando eram jovens. 3 meses depois, Roberto e Carla se casaram novamente em uma cerimônia pequena e íntima na capela de um hotel fazenda nos arredores de São Paulo. Ana foi a madrinha, e foi ela quem entregou Carla ao altar. Mãe, você está linda. Ana sussurrou enquanto caminhavam pela nave da capela. Obrigada, filha.
E obrigada por ter nos dado a chance de sermos uma família. Obrigada por ter me dado os melhores pais do mundo. Roberto esperava no altar, vestindo um terno azul marinho, com lágrimas nos olhos ao ver suas duas mulheres caminhando em sua direção. Quando Carla chegou até ele, Ana beijou a mãe no rosto e colocou a mão dela na de Roberto. Cuidem um do outro, Ana disse, e cuidem de mim também. Sempre, Roberto e Carla disseram juntos. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre perguntou se Roberto aceitava Carla como esposa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, ele respondeu: aceito, de novo para sempre. Quando perguntou se Carla aceitava Roberto, ela respondeu: aceito, desta vez para nunca mais nos separarmos. Eles se beijaram como marido e mulher mais uma vez. E Ana foi a primeira a abraçá-los. Na festa, que aconteceu no jardim do hotel, Ana fez um discurso que emocionou a todos. Há um ano atrás, eu era uma garçonete que trabalhava em um restaurante em São Paulo para conseguir dinheiro para a faculdade. Eu achava que não tinha pai. Achava que minha mãe e eu estávamos sozinhas no mundo. Hoje, eu tenho uma família completa. Tenho um pai que me ama e que está me ensinando a tocar o negócio da família. Tenho uma mãe que fez sacrifícios enormes para me proteger. E tenho pais que se amam tanto que conseguiram se reencontrar depois de 8 anos separados. Ana pausou, limpando os olhos. Eles dizem que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Nós escolhemos ficar juntos. Escolhemos ser uma família. E eu não poderia estar mais feliz. Roberto e Carla se levantaram e abraçaram Ana, os três chorando de emoção. 2 anos depois, Ana estava se formando em arquitetura na USP, com honras acadêmicas. Roberto e Carla estavam na primeira fila da cerimônia de formatura, orgulhosos da filha que havia se tornado uma jovem brilhante e determinada. Santos, Ana Carla Santos, o reitor anunciou. Ana subiu ao palco para receber seu diploma, e quando olhou para a plateia, viu seus pais de pé, aplaudindo. Ela acenou para eles, segurando o diploma que representava não apenas sua conquista acadêmica, mas a realização de um sonho que começara com uma conversa sobre um anel em um restaurante. Após a formatura, os três foram jantar no Dom João, o mesmo restaurante onde tudo havia começado. Sentaram na mesma mesa onde Roberto jantava sozinho naquela noite há mais de 2 anos. Pai, você lembra quando eu era garçonete aqui? Ana perguntou, olhando ao redor. Como eu poderia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida. A nossa vida. Carla corrigiu. Mudou a vida de todos nós. Ana levantou sua taça. Um brinde ao anel que nos reuniu. Roberto olhou para o anel em sua mão, depois para os anéis de Carla e Ana. Um brinde aos anéis que provaram que família é para sempre. Mesmo quando parecer impossível, Carla acrescentou. Mesmo quando o destino separa, Ana continuou. O amor sempre encontra um jeito de reunir quem pertence junto, Roberto concluiu. Eles brindaram, e no reflexo das taças de cristal, os 3 anéis brilhavam sob a luz dourada do restaurante, símbolos de uma família que se perdeu, se reencontrou e nunca mais se separaria. Do lado de fora da janela, São Paulo pulsava com suas milhões de luzes, mas dentro do restaurante, 3 pessoas haviam encontrado o que realmente importava. O amor incondicional de uma família que supera qualquer obstáculo. Roberto olhou para Carla e Ana, suas 2 joias mais preciosas, e soube que finalmente estava completo. A família Santos havia renascido, mais forte e unida do que nunca. Fim da história.